Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal, tá? É um prazer estar com vocês aqui de novo. E nosso primeiro vídeo, né, do canal, eu vou tratar com vocês sobre um tema que é um tema muito recorrente em provas e um tema que por vezes alguns profissionais do direito têm alguma dificuldade na resolução tanto de questões como de questões de prova como questões na vida prática, né? Eu estou falando dos conflitos de competência, né? Como resolver um conflito de competência? Bom, eu vou mostrar para vocês que isso não é um bicho de sete cabeças, tá? Como muita gente pensa. Você não precisa decorar exceto o arcabouço normativo, o regramento normativo lá da Constituição, para você poder resolver uma questão, um conflito de competência existente entre dois órgãos jurisdicionais. Tá bom? Vou mostrar para vocês 4 regrinhas que são muito fáceis de absorver e você pode aplicar tanto em provas, você vai poder aplicar também na sua vida prática, você vai ver como é fácil resolver um conflito de competência, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês um Word que eu preparei, tá? Sobre o conflito de competência. Bom, vocês estão vendo aí na tela, tá? Os comandos normativos dos conflitos de competência, tá? A gente vai encontrar a resolução para os conflitos de competência na Constituição, como eu acabei de falar, não é? Então a gente vai encontrar lá no artigo 102 e no artigo 105, 108 e 114 da Constituição as regras, né, para resolução de conflito de competência, tá? Se de um lado eu tenho um determinado tribunal lutando pela competência para julgar um processo X e do outro tribunal ou outro órgão da jurisdição, como resolver esse conflito? Bom, o artigo 102, 105, 108 e 114 da Constituição mostram aí a solução, né? Mostram como e quem vai resolver esse conflito de competência, tá bom? Então o artigo 102, inciso 1º da Constituição, na linha O, diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente à guarda da Constituição, cabendo-lhe os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre tribunais superiores ou entre estes e qualquer outro tribunal. Bom, o STJ é chamado à competência para resolver um conflito de competência quando, não é? Pelo artigo 105, inciso 1º, a linha D, quando os conflitos de competência entre quaisquer tribunais é salvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O, bem como entre tribunais e juízes a eles não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos. Por sua vez, o artigo 108, inciso 1º, a linha E, diz que compete aos tribunais regionais federais processar e julgar, originariamente, os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao tribunal. E, por fim, o artigo 114, inciso 5º, diz que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º, a linha O da Constituição. Bom, você não precisa decorar isso, tá? Não vai precisar decorar esses comandos normativos aqui, lá da Constituição, para você poder resolver qualquer conflito de competência. Isso é muito fácil de resolver, tá? Primeiro, para resolver esses conflitos de competência, eu criei aqui 4 regrinhas que eu estou apresentando para vocês agora, e que vocês vão tentar memorizar a regra, e a partir da memorização dessas regras aqui, você resolve qualquer conflito de competência entre órgãos da jurisdição. Eu vou mostrar para vocês agora. Bom, você vai fazendo, a técnica é você fazer a averiguação, por eliminação. Você começa pela primeira regra, depois, se não for o caso de aplicação da primeira regra, passa para a segunda. Se não for o caso da segunda, passa para a terceira. E se não for o caso da terceira, você vai para a regra 4, a quarta regra, que é a regra que eu chamo de regra do jogar para cima. Vocês vão entender por que isso, tá bom? Vamos lá. Então vejam, primeira coisa, quando você está numa prova de concurso, uma prova de OAB, você está na sua vida prática, atuando na sua vida prática, e surge para você um conflito de competência,
você vai se perguntar, quem vai julgar esse conflito de competência? Tribunal Regional Federal, por exemplo, está em conflito de competência com outro Tribunal Regional Federal. Quem resolve esse conflito de competência? Um Tribunal Regional do Trabalho está em conflito de competência com um Tribunal Regional Federal. Quem resolve esse conflito de competência? O STJ ou qualquer outro Tribunal Superior está em conflito de competência com qualquer outro Tribunal Superior ou qualquer outro Tribunal local. Quem resolve esse conflito de competência? Então, para resolver essas perguntas, para responder essas perguntas, você só precisa saber essas 4 regras. E a primeira regrinha é a regra que envolve Tribunal Superior. Então, veja, a primeira regra é a seguinte: se no conflito você tiver a presença de um Tribunal Superior, não tenha dúvida nenhuma, sempre quem vai resolver esse conflito é o STF. Sempre. Então vamos dar um exemplo, assim, bem esdrúxulo mesmo. É uma coisa que não vai acontecer na prática, né? Mas só para você ter uma ligeira ideia do que eu estou falando. Vamos imaginar que um Tribunal Superior, sei lá, vamos lá, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em conflito de competência, seja positivo ou negativo, para julgar um processo, uma coisa bem anormal mesmo, que não vai existir, com um juiz federal vinculado ao TRF da 5ª região. Vamos imaginar uma situação dessa que não vai existir. Bom, tendo um Tribunal Superior na jogada, tendo um Tribunal Superior nesse conflito de competência, não tenha dúvida, quem resolve isso é o STF. Sempre vai ser o STF. Então, se você tiver STJ em conflito de competência com o TST, por exemplo, Tribunal Superior do Trabalho, para ver quem julga uma determinada demanda originariamente, então, quem vai resolver esse conflito sempre vai ser o STF, sempre. Teve Tribunal Superior no conflito de competência, quem julga é o STF. Essa é a primeira regra, fácil demais, tá bom? Segunda regra, se você, no conflito que você está apreciando, se você não vai aplicar a primeira regra, passe para a segunda. Aí você vai verificar se de um lado do conflito de competência você tem um órgão da justiça comum estadual e do outro um órgão da justiça especializada. Qualquer justiça especializada. O órgão da justiça comum, justiça estadual, eu coloquei aqui como estadual para ficar mais fácil para a gente essa é para a gente dar o exemplo, mas pode ser também estadual ou federal, tá bom? Sem problema. E qualquer outro órgão de justiça especializada. Então, por exemplo, quando eu falo órgão, eu falo tribunal, que não seja superior, porque se for superior você vai aplicar a primeira regra, Qualquer órgão da justiça comum, estadual ou federal, e órgão da justiça especializada. Eu estou falando de tribunal ou juiz singular. Então vamos lá. Um juiz de direito de uma determinada comarca, da sua comarca aí, está em conflito de competência com o juiz do trabalho. Se isso acontecer, se você tem justiça comum de um lado e justiça especializada do outro, sempre quem vai resolver esse conflito é o STJ. Sempre. Porque, veja, você não vai aplicar a regra do jogar para cima, que é a 4ª regra. Porque aplicando a regra de jogar para cima, numa situação como essa, você sempre ia bater no STF. Sempre ia bater no STF. Por quê? Porque você vai jogando para cima para tribunais hierarquicamente superior às partes envolvidas no conflito que não estejam no mesmo plano hierárquico. Então vamos lá. Se um juiz estadual está em conflito de competência com um juiz do trabalho, de uma vara do trabalho, qual é o órgão jurisdicional imediatamente superior a esse juiz de direito? Seria o TJ local. O órgão jurisdicional imediatamente superior ao juiz do trabalho seria o TRT. TJ e TRT estão no mesmo plano hierárquico, são tribunais regionais. Um não se sobrepõe ao outro. Então, vamos lá. Acima do TJ, qual é o órgão jurisdicional que está acima do TJ? Seria o STJ. Qual é o órgão jurisdicional que está acima do TRT? TST. Bom, TST e STJ são tribunais superiores que estão no mesmo plano hierárquico. Jogando para cima ainda, qual é o único órgão jurisdicional que seria superior hierárquico a todos os envolvidos aqui nesse conflito? Seria o STF. Então,
não é essa a solução que você vai dar para esse conflito. Tá? A Constituição é bem clara que quando você estiver diante de uma situação em que, de um lado, você tem justiça comum, estadual ou federal, e de outro, um órgão da justiça especializada, sempre quem vai resolver esse conflito é o STJ. Sempre. Então, vamos lá. Outro exemplo. Se você está diante de um conflito de competência, positivo ou negativo, em que, de um lado, você tem um TRF, tá? TRF aí da segunda região, em conflito de competência com o TRE. Um TRE, por exemplo, vamos imaginar uma situação essa é bem atípica. Tá? Veja, são dois tribunais regionais, um da Justiça Comum, outro da Justiça Especializada. Quem vai resolver esse conflito sempre será o STJ. Tá bom? Sempre. Bom, a terceira regra é uma regra muito parecida com a segunda. Tá? Muito parecida com a segunda. Só que aqui eu tenho, de um lado, órgão da Justiça Comum e do outro, órgão da Justiça Comum diverso. Eu tenho aqui, por exemplo, dois tribunais de Justiça Comum, mas tribunais diferentes. Tá? Eu tenho, por exemplo, um TJ, por exemplo, TJ de Pernambuco está em conflito de competência com o TRF da 5ª região, para julgar um determinado processo originariamente. Quem é que vai resolver esse conflito? STJ também. Tá? Então eu tenho o órgão da Justiça Comum de um lado, órgão da Justiça Comum diverso do outro lado. Quem julga sempre é o STJ. Uma regra muito parecida com a terceira. Tá bom? Se eu tenho aqui um juiz de direito em conflito de competência com um juiz federal, tá? Vinculado aí ao TRF, né? Quem julga esse conflito de competência é o STJ. Sempre, sempre. Tá bom? Sempre. Se você for jogar para cima, você vai ver que isso vai parar sempre também no STJ. Nessa situação aqui, você sempre vai parar no STJ. Se você tem também órgãos da Justiça Comum de jurisdição diversa, territorial diversa, quem julga também isso aqui é o STJ. Então, se eu tenho um juiz aqui de Caruaru, por exemplo, o juiz de direito aqui de Caruaru, em conflito de competência com um juiz de Campina Grande, na Paraíba, quem vai resolver esse conflito de competência é o STJ. Tá? Se eu tenho o Tribunal de Justiça de Pernambuco em conflito de competência com o Tribunal de Justiça de Alagoas, por exemplo, quem resolve esse conflito é o STJ. Tá bom? Então, se não for a regra 1, pode ser a regra 2, se não for a regra 2, pode ser a regra 3. E se não for nenhuma das 3 primeiras regras, você vai para a última regra, regra 4, que é a regra do jogar para cima, que é a mais fácil de todas. Tá? Conflitos entre órgãos da justiça vinculados ao mesmo tribunal. Quem vai julgar esse conflito de competência é o mais fácil. Quem vai julgar esse conflito de competência é o órgão jurisdicional hierarquicamente superior a ambos. Tá? Isso é o mais fácil. É a regra mais fácil da gente absorver. Então, por exemplo, se um juiz de direito aqui de Caruaru está em conflito de competência com um juiz de Recife, tá? Quem resolve esse conflito de competência, logicamente, é o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Tá? Se eu tenho um juiz do trabalho numa cidade aqui pertinho de Caruaru, Pesqueira, e em conflito de competência com o juiz do trabalho de Vitória, de Santo Antão, aqui também em Pernambuco, quem vai resolver esse conflito de competência é o TRT de Pernambuco. E aí não importa se é justiça comum, justiça especializada, o que é importante é que você tenha dois órgãos aqui da justiça comum ou da justiça especializada, em ambos os lados. Tá bom? Vamos para outro exemplo. Você tem, para a regra do jogar para cima, vamos lá. Você tem aí um juiz do trabalho aqui em Caruaru em conflito de competência com o juiz do trabalho de Arapiraca, Alagoas. Tá? Então vamos para a regra do jogar para cima. Eu tenho justiça especializada de um lado e justiça especializada do outro. Então não é nenhuma das 3 regras anteriores. Então vamos jogar para cima. O juiz de Pernambuco, aqui do TRT de Pernambuco, o juiz de trabalho aqui de Caruaru é vinculado ao TRT de Pernambuco. Tá? O juiz de Arapiraca, o juiz de trabalho de Arapiraca é vinculado ao TRT
de Alagoas. Bom, TRT de Alagoas e TRT de Pernambuco estão no mesmo plano hierárquico e são também órgãos da Justiça Especializada. Qual é o órgão imediatamente superior a ambos? O TST. Então, quem vai julgar aí esse conflito de competência é o TST. Tá bom? Então, vamos para outro exercício. Eu tenho um juiz de direito no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro capital, em conflito de competência com um juiz de direito ou um juiz federal em Vitória, no Espírito Santo. Quem resolve esse conflito? Quem vai resolver esse conflito é o STJ. Você pega o juiz de direito do Rio de Janeiro, é vinculado ao TJ do Rio de Janeiro. Tá? No Espírito Santo é vinculado ao TRF. Tá? Então, nesse caso, você tem TJ de um estado e TRF, que são tribunais regionais que estão no mesmo plano hierárquico. Qual é e ambos são justiça comum. Qual é o órgão jurisdicional imediatamente superior a ambos? O STJ. Tá bom? Então, fazendo essas regras aqui, você tendo em mente essas regras, não tem como errar nenhum conflito de competência. Tá bom? Então, toda vez que você se deparar com uma questão sobre conflito de competência, tanto em provas quanto também na sua vida prática, você vai lembrar dessas 4 regrinhas aí e não vai errar mais nenhuma questão, não vai errar nenhuma resposta aí para decifrar qual vai ser o órgão jurisdicional que vai resolver esse conflito de competência. Tá bom, gente? Então, agradeço a audiência de vocês. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Tá? Não esqueça de recomendar também o nosso canal. Se inscreva, curta e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!